Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? Essa cena que nós acabamos de ler aqui, que aconteceu no princípio da criação divina, ela expressa exatamente o que está acontecendo no nosso dias. Aqui nós vemos que depois que o ser humano pecou, ele fugiu da presença de Deus. Ele se escondeu de Deus. A Bíblia diz que ele não mais via Deus, mas conseguia ainda ouvir a sua voz. Veja só o que o pecado faz. Além do ser humano não ver mais Deus, ele agora passa a fugir de Deus. Ele passa a se esconder da presença de Deus. E é exatamente isso que o pecado faz com o ser humano. É exatamente isso que está acontecendo com a humanidade hoje. As pessoas, elas não têm tempo para Deus. Elas andam distante de Deus, cada vez mais longe de Deus. E quando escutam a voz de Deus, elas fogem porque não querem ter compromisso com Deus. E Adão e Eva aqui, eles estavam fugindo de Deus porque estavam com medo. Eles não viam mais Deus como um Deus amoroso, um Deus criador que preparou tudo para eles, mas como alguém que ia destruí-los por terem pecado. E é isso que a Bíblia diz que o pecado faz. Lá em Isaías capítulo 59, verso 2, a Bíblia diz: são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que escondem o rosto de Deus para que não os veja. Ou seja, não foi Deus que se afastou da humanidade, foi a humanidade que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de Adão e Eva, foi Adão e Eva que se afastou de Deus e por isso estavam fugindo com medo. Quanto mais o mundo imerge no pecado, mais distante de Deus vai ficar. O homem que antes podia ver Deus, agora só podia ouvir. E nos nossos dias, nós não podemos nem ouvir como eles ouviram, nós apenas podemos ver na palavra de Deus. Isso é bom, por quê? Porque mesmo não podendo ver Deus e nem podemos ouvir como eles ouviram, mas nós ainda temos a palavra de Deus. Deus foi tão misericordioso, tão amoroso para com nós, que da mesma forma que ele foi atrás de Adão e Eva, e ele foi atrás de Adão e Eva, porque a Bíblia diz aqui no verso 9 que Deus perguntou: onde estás? E se Deus perguntou onde eles estão, é porque Deus foi atrás deles, Deus foi à sua procura. Da mesma forma que hoje Deus está à nossa procura. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais Deus vem atrás de nós para que possa nos redimir. E quando Deus encontrou o ser humano, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Deus não justificou o pecado do homem, mas Deus fez o seguinte: Deus disse: olha, vocês pecaram, então o salário do pecado é a morte, mas eu não permitirei que vocês morram, eu morra para sempre, eu tomarei o lugar de vocês. Deus, quando veio à procura do homem, Deus não queria ficar separado do homem para sempre. Por isso Deus entregou o seu único filho para morrer para o ser humano. Jesus foi uma ponte entre nós e o nosso Deus. Essa ponte que tinha sido quebrada, Jesus foi essa ponte para que nós pudéssemos voltar aos braços do Pai. E para mim e para você hoje, Deus está dizendo lá em Isaías capítulo 1, verso 18: venham cá, vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados sejam negros como a escarlata, sejam vermelho escuro, eu os tornarei branco como a neve. Lá em Isaías, Deus diz que perdoa o nosso pecado, apaga a nossa transgressão, se nós tão somente pararmos de fugir de Deus e nos voltarmos para Ele. Então, queridos, então, querida, nesse momento eu peço a você, busque ao Senhor, porque Ele te criou e Ele te salvou, e Ele não quer ficar distante de você. O mundo está fugindo de Deus, mas você não precisa fugir dele, mas corra para os seus braços de amor.